Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na bilheteria de Across the Spider-Verse, que é o novo filme do Homem-Aranha do Miles Morales, e também da Pequena Sereia. Então, vamos lá! Então pessoal, obviamente, começando pela primeira posição, ficou o novo filme do Homem-Aranha, que é uma sequência de Into the Spider-Verse, né, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse segundo filme tá com uma aprovação gigantesca de 95% no Rotten Tomatoes, e ele teve uma abertura digna de um filme do Homem-Aranha, estreando com 120,5 milhões de dólares, que é uma abertura muito positiva mesmo para os padrões gigantescos do Homem-Aranha. Eu fiz um comparativo aqui para vocês terem uma ideia com todos os outros filmes que já estrearam do Homem-Aranha, e isso inclui 3 filmes da trilogia original, né, digamos assim, do Tobey Maguire, dirigida pelo Sam Raimi, tem os 2 filmes do Mark Webb com o Andrew Garfield, tem os 2 filmes também das animações e os 3 filmes com o Tom Holland. Então vamos dar uma olhadinha aqui em qual foi a abertura de cada um desses filmes, começando pelo primeiro, que abriu com 115 milhões de dólares. A essa altura, se eu não me engano, foi a maior abertura de todos os tempos, né? A abertura do primeiro filme do Homem-Aranha. O segundo filme não teve uma abertura tão bem sucedida assim, né? Foi 2 anos depois, o primeiro foi em 2002, o segundo foi em 2004. O segundo abriu com 88 milhões de dólares. O terceiro abriu com 151 milhões de dólares. Só que aí a gente viu o fim dessa trilogia do Sam Raimi. Era para ter tido um quarto filme, né, que o Sam Raimi já falou bastante até a respeito disso, só que eles decidiram mudar, não fizeram essa sequência e começaram tudo de novo, né, como eu já falei com o Andrew Garfield. 5 anos depois, né, então de 2007 até 2012, a gente ficou sem filmes, né, do Homem-Aranha. Em 2012, a gente viu a estreia tímida de 62 milhões do espetacular Homem-Aranha, e 2 anos depois a gente viu o espetacular Homem-Aranha 2, né, que foi o filme lá com Electro, foi um filme odiado na época. Hoje tem pessoas que gostam, eu ainda não acho um filme sensacional, mas é um filme aceitável. O filme abriu com 91 milhões de dólares, e aí a gente viu mais uma vez a troca de atores, dessa vez mais rápida ainda, de 2014 para 2017, a gente já viu a entrada do Tom Holland no universo cinematográfico da Marvel, fazendo 117 milhões de dólares na abertura. Então a essa altura, a segunda maior abertura da franquia. Depois a gente viu o Into the Spider-Verse, né, no Aranhaverso, que abriu com tímidos 35 milhões de dólares. Eu vou falar mais um pouquinho do Aranhaverso daqui a pouco. Aí em 2019 a gente viu os Longe de Casa. Os nomes dessa trilogia do Tom Holland pra mim são péssimos, né? De Volta ao Lar, Longe de Casa e Sem Volta pra Casa. É muito difícil, né, de lembrar. Então o Longe de Casa abriu com 92 milhões de dólares, só que foi num final de semana estendido, então ele acabou batendo 100 milhões de dólares. Se a gente levar em consideração todo esse feriado, mas como eu tô levando só em consideração o final de semana, eu não tô considerando o feriado estendido. E finalmente o Sem Volta pra Casa teve uma das maiores aberturas de todos os tempos, com 260 milhões de dólares. Só que o filme é considerado um grande crossover, não é somente o terceiro filme da franquia do Tom Holland, é também de certa forma o quarto filme do Tobey Maguire, o terceiro filme do Andrew Garfield, o segundo filme do Doutor Estranho, inclusive, né, porque foi lançado antes do Multiverso da Loucura. E agora finalmente a gente tem essa segunda animação com uma abertura fantástica de 120 milhões de dólares. Obviamente a gente teria que levar em consideração a inflação, porque os filmes de 2002, obviamente hoje essa abertura seria muito maior, mas eu tô levando em consideração os números reais aqui, né, porque com certeza essas aberturas seriam muito maiores. E esse pra mim é um cenário perfeito pra mostrar o boca a boca positivo que um filme teve. É quando a gente vê o primeiro filme abriu com 35 milhões de dólares e o segundo abriu com 120 milhões de dólares. Então a gente vê que todo mundo que não assistiu o filme no primeiro final de semana, que assistiu no segundo, no terceiro, no quarto, ou até que assistiu em casa, gostou muito e quis assistir já no primeiro final de semana. Então isso mostra que o filme conseguiu conquistar o público que ele não tinha conquistado, né, somente usando o nome Homem-Aranha no primeiro filme. Então foi de 35 para 120, é realmente um aumento surpreendente. E vamos avançar para o total de cada um desses filmes, começando pelo primeiro filme. Eu não vou falar o ano, eu vou somente ler, né, o volume que cada filme fez.
O primeiro fez 825, o segundo 788, o terceiro 894, aí a gente entra na segunda trilogia que acabou não sendo completa, né, 757 e 708 milhões, então até agora todos os filmes do Homem-Aranha ficaram entre 700 e 900 milhões de dólares, então a gente vê que os filmes têm um padrão muito forte, né, nas bilheterias, e inclusive o primeiro filme do Tom Holland seguiu isso com 880 milhões, depois o primeiro filme animado com 384, de longe o mais baixo de todos. Depois os dois filmes bilionários com Tom Holland, 1,1 bilhão e 1,9 bilhão, e agora já com 208 milhões no primeiro final de semana. Eu acredito que esse filme tem potencial para chegar na casa dos 800, 850 ou até mais do que isso, com base no que ele fez no primeiro final de semana e principalmente com base no boca a boca positivo que o primeiro filme teve e que o segundo filme está tendo, né, desde o seu lançamento. Tá todo mundo falando muito bem do filme, que vale muito a pena assistir nos cinemas, então eu acredito que esse filme vai ter pernas muito longas, mesmo nesse mês recheado de grandes novidades que a gente vai ter. E essas são as maiores aberturas de 2023 até o momento. A gente tem na primeira posição, obviamente, o filme do Super Mario Bros, com 146 milhões, depois o Spider-Verse com 120, depois Guardiões da Galáxia 3 com 118, Homem-Formiga e a Vespa 106 milhões, A Pequena Sereia com 95 e John Wick 4 com 73. Então, como eu sempre falo aqui pra vocês, o segundo final de semana é tão importante ou até mais importante do que o primeiro, então eu vou fazer outras análises, eu vou aprofundar mais ainda no filme do Homem-Aranha quando a gente tiver o resultado do segundo final de semana. E agora a gente entra no segundo final de semana da Pequena Sereia, que eu acabei de citar pra vocês. O filme abriu com 95 milhões de dólares e teve uma queda relativamente acentuada de 57,5%. Eu vou explicar por que é relativamente acentuada, só que o filme trouxe mais 40,6 milhões de dólares. E por que eu falo isso? Porque uma queda abaixo de 60% para um grande blockbuster normalmente é uma queda positiva, normalmente é uma queda boa, né, para o estúdio, inclusive para Pequena Sereia é uma queda boa se a gente levar em consideração somente o território norte-americano. Né? Se a gente considerar com outros filmes em live action, né, da própria Disney, esse filme não teve uma queda muito boa, porque se a gente considerar, eu separei aqui 5 dos maiores filmes que foram lançados, né, pela Disney em live action, como é o caso da Pequena Sereia, e a gente vê que Aladdin teve uma queda de 53% e fez 42 milhões no seu segundo final de semana. A Bela e a Fera teve uma queda de 48% e teve um segundo final de semana de 90 milhões de dólares, contra um segundo final de semana de 40 milhões da Pequena Sereia, então de 90 para 40, e não adianta, a gente pode argumentar do jeito que for, com certeza a Disney esperava uma bilheteria relativamente parecida, né? Porque a Bela e a Fera e a Pequena Sereia são dois grandes clássicos da Disney, então eu tenho certeza que eles não esperavam uma bilheteria tão abaixo. O filme da Cinderela, que teve uma bilheteria um pouco menor em território americano, teve um segundo final de semana de 34 milhões, com uma queda de 48%. Então, mesmo com uma queda menor, o volume de Cinderela foi menor também. Depois o Rei Leão teve uma queda acentuada de 60%, mas mesmo com essa queda o filme fez 76 milhões no segundo final de semana contra os 40 milhões de Pequena Sereia. E o filme do Livro da Selva, né, o filme do Mowgli, teve uma queda de 40% e fez 61 milhões de dólares. Então a gente vê que esse filme ficou à frente somente de Cinderela, obviamente desses que eu considerei, tem outros filmes que eu poderia ter considerado, mas eu não vou ficar fazendo uma análise também de todos os live actions. Se vocês quiserem eu até faço um vídeo separado para isso, mas a Pequena Sereia não teve uma performance tão boa no seu segundo final de semana, porque ela já teve uma abertura mais tímida do que muitos desses outros clássicos, e mesmo assim a queda foi mais acentuada. Não foi mais acentuada do que a do Rei Leão, só que o Rei Leão abriu com praticamente 200 milhões de dólares. E tem um comparativo aqui que eu queria mostrar pra vocês, que eu sei que muitos de vocês já vão começar a digitar aí raivosamente. O filme bateu a bilheteria original do filme de 1989, né? Então, enquanto a Pequena Sereia original fez 211 milhões de dólares, esse filme de 2023 fez 326 milhões de dólares, só que
Obviamente, num caso como esse, a gente tem que considerar a inflação, né? Mesmo considerando a inflação, o filme de 1989 teria feito praticamente 600 milhões de dólares, então foi um filme extremamente bem sucedido, só que não foi um fenômeno como muita gente imagina, porque os filmes da Disney vão ganhando popularidade com o tempo, né? Os filmes da Disney vão ganhando muita relevância com o passar dos anos, porque novas gerações vão descobrindo o filme, e não foi diferente com A Pequena Sereia. O filme continua sendo um grande clássico até hoje, só que no ano do seu lançamento ele ficou somente na 8ª posição no final da sua corrida, ficou atrás de muitos outros filmes, então não é que o filme chegou já como um grande fenômeno, ele conseguiu conquistar terreno e hoje com certeza ele é um dos maiores filmes que foram lançados em 1989, só que na época a bilheteria não foi tão grande assim, até porque a Disney não estava em um excelente momento. Mas eu diria que sim, né, que a relevância do filme de 1989 é muito maior do que desse filme de 2023, muitos fatores aí têm que ser levados em consideração, que eu não vou analisar no vídeo de hoje, é só para mostrar a importância da gente colocar as coisas em perspectiva. Não adianta a gente falar, nossa, o filme novo bateu o filme de 1989, eu tô vendo muita gente comemorando nas redes sociais, sendo que é um título completamente vazio, se você levar em consideração que em 1989 a realidade era completamente diferente, o valor dos ingressos era completamente diferente e o teto ali que um filme chegava era na casa dos 400, 500 milhões de dólares, sendo que hoje os filmes chegam a 1,3, 1,4 bilhões, né, com certa frequência. E aqui eu coloquei também a evolução semana após semana, que eu vou continuar acompanhando nas próximas semanas. O filme abriu com 163 milhões de dólares e chegou a 326 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E ele somou 163 milhões também, então o que ele fez no primeiro final de semana, ele somou exatamente para o segundo final de semana. Então, no mercado norte-americano, eu diria que o filme não está sendo um fracasso, o filme está sendo muito bem sucedido em território americano, só que mundialmente, né, ao redor do mundo, o filme está tendo uma performance terrível. Ele fez 186 milhões de dólares nos Estados Unidos e somente 140 milhões fora dos Estados Unidos, sendo que normalmente esses filmes trazem mais dinheiro do mercado internacional do que do próprio mercado norte-americano. Usando como exemplo o Rei Leão, para vocês terem uma ideia, ele fez 543 milhões de dólares nos Estados Unidos e 1,1 bilhão de dólares fora dos Estados Unidos, então mesmo sem os Estados Unidos, o Rei Leão bateria a marca de 1 bilhão de dólares, a Pequena Sereia não está conseguindo fazer nem próximo disso. Se o filme tivesse uma proporção 30% nos Estados Unidos, 70% fora dos Estados Unidos, ele já seria considerado um sucesso, porque ele já teria batido praticamente a marca de 500 milhões de dólares e ele continuaria trazendo muito dinheiro daqui para frente. Só que essa não é a realidade, o apelo internacional do filme está sendo muito fraco e pior de tudo, o filme tem um orçamento extremamente acentuado. Se o filme tivesse custado 100 milhões de dólares, mesmo com a bilheteria que ele já fez, ele já estaria sendo considerado um sucesso. Pô, o filme custou 100 milhões de dólares, trouxe 326 em 2 finais de semana, o filme é um sucesso. Só que o filme custou 250 milhões de dólares, então o filme tem que chegar próximo de 700 milhões para bater, né, para começar a dar lucro para Disney, e isso não vai acontecer a essa altura. O filme fazendo 40 milhões de dólares no final de semana que vem já deve fazer em torno de 18 a 22. Então não vai conseguir chegar nem próximo. Se chegar à marca de 500 milhões, já vai ser muito para esse filme. Então a Disney errou e errou feio no orçamento. E eu sinceramente não vi aonde eles gastaram 250 milhões de dólares. Não é uma produção, né, que tem muitos personagens, muitos efeitos especiais. Obviamente tem, né, mas em termos de qualidade de efeitos especiais, eu não acho que justifique um orçamento de 250 milhões. Então foram muitos erros não forçados da Disney, inclusive, em toda essa situação. E a cada semana tá mais difícil da gente não considerar o filme um flop. E isso não é com base na performance norte-americana, é com base, como eu disse, no orçamento e na performance internacional. Mas continuando, na terceira posição ficou mais um filme da Disney, que não é exatamente um filme da Disney, né? É um filme de terror da 20th Century Studios, que hoje pertence à Disney, que era a antiga 20th Century Fox, que é o filme Bicho-Papão, O Conto. O filme custou 35 milhões de dólares, então é um valor acentuado para um filme de terror. A gente vê que a Disney gasta muito dinheiro, independente do gênero, né? Muitos filmes de terror aí são feitos com 10, 15 milhões, a Disney vai lá e gasta 35,
se fosse um filme com um orçamento mais contido, o filme já poderia ser um sucesso também. Então a gente vê que a mesma situação da Pequena Sereia se repete nesse filme, porque ele teve uma abertura de 12,3 milhões de dólares e já chega a 20 milhões ao redor do mundo. Se ele tivesse um orçamento, como eu disse, de 10 a 15, ele já teria sido relativamente bem sucedido no primeiro final de semana, só que agora ele tem que atingir 35 milhões para cobrir o próprio orçamento, só que para dar lucro ele tem que chegar pelo menos nos 80, 90 milhões, que eu acho difícil considerando uma abertura de 20. Então a gente avança para a quarta posição, que ficou nas mãos de Guardiões da Galáxia Volume 3, que teve mais um bom final de semana, com uma performance de 10,2 milhões. E não foi uma queda sensacional, foi uma queda de 51%, né? Uma queda muito boa, a essa altura seria uma queda de 30, 35%, mas mesmo assim foi mais um final de semana positivo, porque o filme bateu o quinto colocado, que é justamente Velozes e Furiosos 10, ou Fast X, que tá no seu terceiro final de semana, enquanto Guardiões da Galáxia tá no seu quinto final de semana. Então é até esquisito a gente ver o Guardiões da Galáxia conseguindo sobrepor o filme do Vin Diesel. Lembrando que o Vin Diesel também tá no Guardiões da Galáxia, mas também, né, ele praticamente não faz nada. E o filme chega a 322 milhões de dólares em território americano e 780 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que fazem com que o filme ultrapasse o seu antecessor, né, pelo menos o primeiro filme, que fez 773 milhões de dólares, enquanto o segundo fez 863. E é curioso, né, porque a longevidade do primeiro foi muito maior, porque o filme teve uma estreia um pouquinho mais contida. O primeiro filme, no quinto final de semana, que é o final de semana de Guardiões da Galáxia Volume 3, ele fez 17 milhões de dólares contra 9 milhões do Volume 2 e contra 10 milhões do Volume 3. Então nesse quadro a gente vê a situação completamente invertida, porque o segundo filme, que é o mais bem sucedido dos três, teve o pior quinto final de semana, enquanto o terceiro tá na segunda posição e o último tá na primeira posição, né? Então a gente inverteu praticamente tudo, o que mostra que muitas vezes a bilheteria do filme é decidida pelos dois primeiros finais de semana. E aqui, só para vocês verem, é um quadro com todos os filmes do universo Marvel até agora. Os que tem esse quadradinho dourado em volta são os filmes que ainda estão acima de Guardiões da Galáxia Volume. Então a gente vê que nesse final de semana o filme não só bateu Thor, Amor e Trovão, como bateu também o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. E agora não vai bater mais ninguém, porque quase todos os outros filmes que a gente tem na frente fizeram acima de 1 bilhão ou acima de 800, 900 milhões. Eu acho difícil que esse filme consiga bater mais algum. E na quinta posição ficou o 10º filme da franquia Velozes e Furiosos, o 11º se a gente considerar o Hobbs e Shaw. O filme fez mais 9,2 milhões de dólares, tendo uma queda mais acentuada do que o esperado, com certeza. O Vin Diesel já tá brigando publicamente aí com Jason Momoa, né? Então a situação nunca é muito boa pro Vin Diesel. Sempre que um filme vai mal, ele procura quem criticar. E o filme teve um orçamento absurdo de 340 milhões de dólares. Então, enquanto tá todo mundo falando da Pequena Sereia, o Velozes e Furiosos 10 se tornou rapidamente um dos grandes flops, porque com um orçamento de 340, o filme precisa praticamente fazer 800, 900 milhões de dólares, e o filme tá bem aquém disso, porque o filme chega a somente 603 milhões de dólares, e isso mundialmente, se a gente considerar que a bilheteria mais importante é a bilheteria norte-americana, que tá sendo muito ruim para esse filme. O Velozes e Furiosos 10 chega a somente 128 milhões de dólares nos Estados Unidos, com 21% da sua bilheteria vinda, né, de lá. Então é uma situação muito preocupante, porque o filme tem que fazer muito dinheiro internacionalmente para compensar essa bilheteria ruim nos Estados Unidos. Eu diria que sem a marca de 1 bilhão de dólares, esse filme não vai ser considerado um sucesso, né? Porque, como eu falei, né, o filme precisa trazer um caminhão de dinheiro de outros países, como China, porque o estúdio fica com pouquíssimo dinheiro que é arrecadado lá na China, e com um orçamento inflado desses, o filme precisaria de um resultado muito maior. E até mesmo na China os resultados não foram positivos, né? Enquanto o Velozes e Furiosos 7 fez 390 milhões por lá, o Velozes e Furiosos 8 fez 392, Velozes e Furiosos 9 fez 216, Velozes e Furiosos 10 chega a somente 125 milhões de dólares. Então o mesmo resultado chinês ficou bem aquém das expectativas, e o filme está bem atrás de vários dos seus antecessores. Eu vou colocar o quadrinho aqui também para vocês darem uma olhada, só que eu vou avançar para alguns filmes que saíram do top 5 e que saíram do top 10. Então seria quase que uma homenagem aos filmes que saíram do top 5. O primeiro deles é o filme do Super Mario Bros.,
que conseguiu trazer mais 22 milhões de dólares, não no final de semana, mas no decorrer da última semana. O filme avançou de 1,278 bilhão para 1,3 bilhão de dólares. Então o filme conseguiu bater essa incrível marca de 1,3, e o filme ocupa a 14ª bilheteria de todos os tempos nas bilheterias norte-americanas. Então o filme está dentro do top 15 dos maiores filmes nos Estados Unidos, batendo filmes como Rogue One, como o filme do Rei Leão, que eu acabei de citar para vocês, e até o filme do Cavaleiro das Trevas, né, que é o clássico aí do Batman. E internacionalmente o filme entrou no top 20 de todos os tempos, chegando à posição de número 19. E entre as bilheterias animadas, o filme atingiu a 2ª posição, batendo oficialmente o filme do Frozen, e agora ele está atrás somente de Frozen 2, um filme que ele não vai bater pelo menos no seu lançamento original. E aqui outros 2 filmes, né, só pra gente lembrar que deixaram o top 10 dessa vez, o filme do John Wick 4 e o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Os 2 filmes foram os maiores da sua franquia até o momento, né, principalmente se a gente considerar somente o filme de 2013 para A Morte do Demônio, mas o John Wick teve um resultado sensacional, então o filme com certeza vai dar origem a muitas sequências ainda. E agora, para fechar o vídeo, a gente entra no top 5 de 2023 nos Estados Unidos. Na primeira posição, obviamente, o filme do Super Mario com 566 milhões de dólares, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 322, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 214, o John Wick 4 com 186 milhões e a Pequena Sereia também com 186 milhões de dólares. Obviamente, já nos próximos dias, a Pequena Sereia vai bater o filme do John Wick 4. Entrando no top 5 ao redor do mundo todo, a gente tem na primeira posição com 1,3 bilhão o filme do Super Mario Bros. Depois, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 780 milhões, Full River Red com 673, The Wandering Earth 2 com 604 e Velozes e Furiosos 10 com 603. Então Velozes e Furiosos 10 também vai assumir a 4ª posição já nas próximas horas, né, digamos assim, porque a diferença é muito pequena para o próximo colocado da lista. Então, pessoal, esse foi o resultado do final de semana. Como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, né? Eu fiz um vídeo até um pouco mais extenso do que o normal, porque tinha muita coisa para falar, tem muitos grandes blockbusters sendo lançados, então eu queria saber o que vocês acham da bilheteria do Super Mario, da Pequena Sereia, de Guardiões da Galáxia e de todos os outros grandes lançamentos. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.